Israel e Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo. Tensões entre os Estados Unidos e o Irão continuam elevadas. O primeiro-ministro da Estónia diz à Euronews que soldados que combateram na guerra na Ucrânia devem ser banidos para sempre do espaço Schengen. Em entrevista à Euronews, Kaja Kallas disse que os vetos de Viktor Orbán enfraqueciam a democracia da União Europeia. Países do bloco alertam que a simplificação das regras do mercado imobiliário por Bruxelas pode ter o efeito contrário. Donald Trump anunciou que Israel e o Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo por 3 semanas, na sequência de novas conversações entre os enviados dos dois países em Washington. O acordo inicial terminava já na próxima segunda-feira. Trump considerou a segunda ronda de negociações entre os embaixadores israelitas e libaneses um sucesso, mas reconheceu que têm de ter em conta o Hezbollah. Israel wants peace with Lebanon, and Israel wants security for its citizens. We're united with the Lebanese government in wanting to rid the country of this malign influence called Hezbollah. Thank you so much, President Trump. Thank you for your leadership, for making sure to be presiding over this historic moment. And I think with your help, with your support, we can make Lebanon great again. Já entre o Irão e os Estados Unidos, as tensões continuam elevadas, com o impasse no Golfo Pérsico a intensificar-se à medida que ambos os lados continuam a apreender navios. Na quinta-feira, Donald Trump ordenou às Forças Armadas dos Estados Unidos que atirassem sobre quaisquer embarcações iranianas que tentassem minar o Estreito de Hormuz. Já o Irão acusou os Estados Unidos de impedirem as negociações através do respectivo bloqueio e ameaças. Pelo menos 2 pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas num ataque russo durante a noite na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, na Ucrânia, segundo as autoridades regionais. O Serviço Estatal de Emergências diz que vários edifícios residenciais e infraestruturas civis foram atingidos, provocando grandes incêndios. As autoridades informaram também que um drone russo atingiu um navio mercante que navegava com o pavilhão de São Cristóvão e Nevis e se dirigia para o porto de Odessa. Entretanto, do outro lado do Atlântico, a organização norte-americana Razom for Ukraine, em parceria com a American Coalition for Ukraine, instalou, na quarta-feira, uma exposição de 20.000 ursinhos de peluche no National Mall, em Washington. Os peluches pretendem representar as cerca de 20.000 crianças ucranianas que foram raptadas pelas forças russas desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Next to me, here on this wall, you see teddy bears. They're a symbol of childhood and innocence, a very thing that makes a child feel safe when they're scared. But each of these teddy bears represents a child who has not only had their innocence stolen from them, but their identity. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cerca de 2.100 crianças raptadas foram devolvidas aos entes queridos pela iniciativa Bring Kids Back. Os soldados russos que participaram na invasão da Ucrânia devem ser banidos para sempre do espaço Schengen. Foi o que defendeu o primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michel, à Euronews. O governo estónio argumenta que a mobilização alargada do Kremlin aumenta a probabilidade de que antigos combatentes possam ameaçar a União Europeia, mesmo depois de as hostilidades terem terminado. What will those people do? Most of them are criminals, but they have to be treated as heroes inside Russia. So, once again, I would ask everybody that, do you want these guys near to your home? No, you don't. So that's why you have to ban them for life from Schengen. Segundo o primeiro-ministro, a Estónia já baniu cerca de 1.300 combatentes russos, mas dada a enorme quantidade de soldados, o país pretende transformar a proposta numa política à escala da União Europeia. A Estónia tem vindo a promover a proibição de Schengen desde o início deste ano e obteve até o apoio de outros Estados-membros. O Conselho Europeu chegou mesmo a incluir o projeto nas suas conclusões da Cimeira de março. A Comissão ficou encarregue de apresentar uma avaliação das possíveis formas de abordar a questão. Esta semana assistiu-se ao levantamento de 2 vetos húngaros, um relativo ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e outro ao 20º pacote de sanções contra a Rússia. Numa entrevista à Euronews, à margem de uma cimeira informal da União Europeia em Chipre,
A chefe da diplomacia do Bloco, Kaja Kallas, refletiu sobre a natureza do veto, frequentemente utilizado pelo primeiro-ministro húngaro cessante Viktor Orbán. We have seen recently that actually, when 26 countries want something and one doesn't, then we do what this one wants to do, not what 26 want to do. So it's not really democracy. And we definitely have to also look into our working methods to be more effective, because in this geopolitical world, we need to be credible, and by that we need to be united and able to make decisions. A nova liderança na Hungria poderá também impulsionar as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. It's very often projected that what all these countries get when they get to the European Union, but actually we need to talk about what do we also benefit from these countries joining. A bigger Europe, a stronger Europe in terms of defense, in terms of also a bigger single market that benefits our companies, that makes us more credible geopolitical power in the world. So it is always a geopolitical choice, and we need to work with our public opinion. But is there a risk that the European Union will not fulfill the big promise that it has made to Ukraine? I hope it's not the case. We are working for this fulfillment because it is, like I said, we also need Ukraine in Europe to be stronger when it comes to defense, for example. They are the strongest defense force that there is in Europe right now. I mean, and Europe would be stronger also if Ukraine would be with us. Os governos da União Europeia alertam que a tentativa de Bruxelas de simplificar a regulamentação da habitação através dos chamados omnibus poderá estar a ter o efeito contrário. Têm vindo a aumentar as preocupações de que as novas regras possam, na verdade, atrasar projetos urgentemente necessários, revela uma carta liderada pela Irlanda e apoiada por 6 outros países da União. O governo irlandês solicitou ao Comissário para a Economia que repensasse os planos para acelerar os procedimentos de licenciamento. Salientou que aprovações mais rápidas são vitais para a construção de habitações e infraestruturas críticas. Juntamente com a Irlanda, a Áustria, a Grécia, a Lituânia, a Polónia, a Eslováquia e a Eslovénia argumentam que a questão não é o excesso de regulamentação, mas sim o mau alinhamento das leis do bloco. O pedido surge num momento em que a Irlanda enfrenta uma crise habitacional cada vez mais grave, marcada pelo rápido aumento das rendas, pela situação generalizada de sem-abrigo e pela escassez crónica de oferta. Os preços das casas na União Europeia subiram 53% entre 2010 e 2024 e as rendas 25%. Portugal comemora 52 anos do 25 de Abril. Numa data marcada pela democracia e eleições livres, os eurodeputados reconhecem o peso desta revolução, mas alertam para uma perda de consciência e descrença das capacidades do 25 de Abril. Em geral, talvez tenha havido uma perda de consciência das novas gerações que não viveram esse período, inclusivamente nós, não é? De como é viver sem as liberdades que nós damos por garantidas. Apesar das celebrações que se replicam por Portugal e comunidades portuguesas no estrangeiro neste dia, o distanciamento geracional e o efeito inevitável do tempo surgem como explicações para este alerta. As gerações que estão neste momento, enfim, ativas no país, não são gerações que tivessem vivido o 25 de Abril. Portanto, sabem do 25 de Abril por razões históricas, por razões sociais, por razões políticas, mas não viveram o 25 de Abril. O que obviamente é uma situação que vai tender a esbater-se com o correr do tempo. Ainda assim, há quem veja este momento como um desafio para reinventar e adaptar o 25 de Abril à sua realidade. Eu diria que para as novas gerações há um desafio muito diferente desse, que é o de transportar para a realidade própria que vivem as novas gerações e para as circunstâncias diferentes de vida que têm estas novas gerações, elementos e referências e valores que são importantes e continuam a ser importantes, e particularmente dar a ideia de que nem tudo aquilo que conhecem foi sempre assim. O 25 de Abril nasceu para ser uma revolução permanente, constante, uma convocação cotidiana. Entre os desafios que permanecem, a pobreza surge como uma das maiores feridas ainda por sarar. O que faria do 25 de Abril um 25 de Abril perfeito era o fim da pobreza.
Em 2025, cerca de 2,1 milhões de pessoas estavam em risco de pobreza ou exclusão social em Portugal, segundo os dados da Rede Europeia Anti-Pobreza. Para a eurodeputada Catarina Martins, o futuro depende das escolhas políticas de hoje. É preciso que as pessoas saibam que estamos a construir com a democracia e na União Europeia um futuro em que os filhos podem viver melhor do que os pais e não esta promessa de retrocesso que tem sido feita. Apesar das lutas inacabadas que a Revolução começou, Portugal está hoje indiscutivelmente melhor do que há 52 anos. Entre memória e transformação, o 25 de Abril permanece um símbolo vivo nas mãos de quem o viveu e de quem agora tem o desafio de o reinventar. Às 15h16, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, foi servida a primeira caneca de cerveja em Munique por ocasião do Dia da Cerveja da Baviera. Uma homenagem a 23 de abril de 1516, o dia em que a Lei da Pureza da Baviera entrou em vigor. Es ist eine Mischung aus, wo trinkt man das Bier, mit wem trinkt man Bier, in welchem Rahmen. Und wir haben natürlich hier in Bayern sehr, sehr viele Feste und Anlässe, wo man noch Bier gut trinken kann. Aber natürlich schmeckt das Bier auch allein. A Lei da Pureza da Baviera, precursora da Lei da Pureza Alemã, estabelece que apenas lúpulo, levedura, malte e água podem ser utilizados na cerveja. Ich glaube, nichts ist so schön wie die Kombination aus dem Bier, aus dem schönen Wetter, aus den Biergärten, aus der Wiesn und unterschiedlichen anderen Festivitäten. Deswegen glaube ich, hat Bayern schon eine ganz, ganz besondere Beziehung zum Bier. Nas cervejarias da Baviera são produzidos cerca de 40 tipos de cerveja e mais de 4.000 marcas. De acordo com dados de 2025, cada pessoa consome 84,3 litros de cerveja por ano na Alemanha.